E aí, Unigran Rio, beleza? Bom, espero que estejam todo mundo bem e espero que estejam todos bem, né, na verdade. E espero também poder contribuir um pouquinho aí no processo de formação de vocês. Quem quiser seguir para a área do esporte e puder influenciar positivamente, espero que eu possa contribuir. Para quem não já sabe que não quer ficar na área do esporte, eu esqueci de perguntar qual o período de vocês, mas eu acho que ainda assim vale a pena prestar atenção, porque a psicologia do esporte, apesar do nome, ela é uma área que vai dialogar muito com outras áreas, até porque a gente parte do princípio que a boa performance, né, ela depende de bons cuidados. Então, deixa eu me ater às perguntas, porque assim, eu sou meio nerd e eu gosto muito da minha área. Então, assim, se deixar, eu vou falar por algumas horas, então eu vou tentar ficar ali nas perguntinhas que vocês me mandaram, e aí, obviamente, depois qualquer dúvida, se vocês quiserem trocar mais alguma ideia, me manda uma mensagem ali no Instagram, é complicado, no Instagram, e aí a gente troca uma ideia, porque como eu falei, gosto muito, acho que eu tenho bastante coisa para compartilhar, então depois a gente troca essa ideia. Mas bom, como eu falei, né, deixa eu pegar aqui a listinha da pergunta que vocês me mandaram. E, bom, de novo, eu sou o Yuri, psicólogo do esporte, tá? Eu me formei em 2018 e desde 2016 eu trabalho na área, né? Em 16 eu comecei a estagiar no Fluminense, ali em Laranjeiras, no departamento de esportes olímpicos. Foi uma experiência muito legal. E, inclusive, no ano que eu estava me formando, né? Na verdade, eu terminei a faculdade em 17 e colhei grau em janeiro de 2018. Eu já estava muito mais envolvido com o esporte, eu já estava à frente de uma equipe, né? Eu fui convidado para instalar o departamento de psicologia em uma equipe de judô aqui de Niterói, né? Sou de Niterói. E obviamente que eu tive que procurar alguém para supervisionar, porque eu tinha acabado de me formar, né? Então tem essas coisas todas. E bom, vamos lá, né? Segunda pergunta: qual a formação necessária para exercer a função de psicólogo do esporte? Bom, para começo de conversa, indo no óbvio, quer dizer, no mais óbvio possível, vale a pena vocês pensarem no curso de formação, no curso de capacitação em psicologia do esporte, né? E no meu caso, eu fiz em ciências do esporte. E eu acho que isso foi muito importante para mim, porque assim, nós como psicólogos, obviamente, nós vamos trabalhar com psicologia. E eu estou pontuando isso porque teve a discussão recente, né, nas redes sociais de que, né, psicologia é para psicólogos, etc. Na área do esporte não é muito diferente. É, bom, vou entrar nesse assunto um pouco mais para frente, né? Mas em relação à parte de formação, eu acho que foi muito legal, né? Eu fiz o curso dentro do Fluminense mesmo, inclusive, e foi até durante o curso que me convidaram para ser estagiário lá. E foi muito legal, porque assim, quando você vai fazer um curso de psicologia do esporte, você de fato vai aprender a psicologia aplicada ao esporte. Mas no meu curso, o que eu achei muito legal é que, como foi ciências do esporte, com ênfase em psicologia, eu tive uma formação, como é que eu posso dizer? Eu tive aula com fisioterapeutas, com diretores do clube, então eu não aprendi só a parte de psicologia, mas como funciona uma estrutura toda de um clube esportivo. E isso é extremamente importante, porque apesar da gente estar ali de frente com o atleta, com o técnico, com os pais de atletas, quando a gente aprende como é que toda uma rede ali funciona, como é que um clube funciona, uma instituição, uma equipe funciona, desde a parte burocrática até recrutamento de seleção, manutenção de talentos. Isso tudo você vai aprendendo e vê na prática, porque isso influencia muito a mentalidade e a gestão emocional dos nossos atletas. Então, por isso que, né, eu reforço, né, mesmo que você já tenha decidido em não ir para o esporte, talvez valha a pena prestar um pouquinho de atenção aqui na nossa conversa, porque vocês vão ver que eu gosto de dizer que a psicologia do esporte ela é uma área híbrida. Então, assim, nós temos um pouquinho aí de psicólogos organizacionais, nós temos um pouquinho de clínica, apesar de não sermos clínicos. Depois a gente troca uma ideia sobre isso também. Então, assim, é importante a gente saber um pouquinho de cada, porque o nosso trabalho ele é multidisciplinar também. Então, por exemplo, você vai conversar com o nutricionista ou com o fisioterapeuta de um atleta, e aí eles sabem que aquele atleta, num caso hipotético, né, ele tem algum transtorno, alguma questão de saúde mental. Eles têm a visão deles sobre o transtorno, nós temos a nossa. E é legal que assim, a gente aprenda a se comunicar. Óbvio que os responsáveis pela saúde mental seríamos nós, né? Mas eles são profissionais da saúde, eles mexem com o indivíduo também, então eles também têm que ter esse conhecimento.
E nós que somos da área de saúde mental, é muito importante que não só tenhamos o conhecimento, mas que a gente desenvolva uma didática eficiente para que outros profissionais e atletas, etc., outras pessoas entendam do que a gente está falando. Então, eu acho que a didática para a nossa profissão, ela é extremamente importante, independente da área que você vai trabalhar. Agora, obviamente, né? É super importante que vocês tenham conhecimento sobre a parte técnica da psicologia do esporte, porque, como eu falei, somos uma área híbrida, porém, temos boa parte ali de técnicas que são realmente muito mais interessantes para a psicologia do esporte do que a organizacional e do que a área clínica. E aí é importante vocês saberem botar os pingos nos is, porque, por exemplo, a psicologia do esporte hoje e há muito tempo, na verdade, desde sempre, né? Ela é extremamente, bem mais popular, né? Vamos dizer assim, nos Estados Unidos e na Europa. E a gente tem aí um volume de pesquisas de produção acadêmica, científica muito grande na América do Norte, e aí incluindo o Canadá também. Porém, nos Estados Unidos é fervoroso o negócio. Toda faculdade tem, vocês devem saber por causa de séries, filmes e até o mundo esportivo norte-americano, eles levam o esporte, né, a competição a um nível extremamente alto. Eles, parece que o processo educativo do norte-americano é competitivo, eles competem a todo momento. Então, assim, aqui alguns lugares têm psicólogos do esporte, lá obviamente já tem. Então é uma perspectiva muito diferente. E se a gente for parar para refletir em questão de quem mostra mais resultado, pega o quadro de medalhas das Olimpíadas dos últimos anos aí. Você pode ver Estados Unidos já é famoso por ser o Papa Medalhas, então eles estão sempre disputando ali o topo do ranking. E aí vocês podem me dizer, ah, beleza, mas quando a gente vê inclusive o desfile ali de abertura dos jogos, só da delegação norte-americana entrando no estádio leva tipo meia hora. Os caras levam um exército de gente. Só que, se essa cacetada de pessoas que os norte-americanos levam não fossem devidamente preparados para o que elas estão lá para fazer, a função delas seria distribuir medalha para todo mundo, e não é o que acontece. Os caras realmente ganham. E não é só por causa de uma cultura competitiva, mas o investimento financeiro deles é outro. Você vê como o esporte universitário deles é muito rentável financeiramente falando, e eles têm toda uma estrutura e eles falam muito de emoções no esporte, tá? Então, quando a gente vai ter que separar em algum momento essa conversa entre esporte de lazer, questão fitness, educacional, de desenvolvimento, para a parte de performance, que são os amadores, e pessoas que gostam de fazer o esporte, levando um pouco mais a sério, e a alta performance, que a gente está falando de esporte profissional, e aí a gente não está falando sobre saúde, a gente está falando sobre resultado. É um assunto mais polêmico, mas é importante a gente saber dessa diferença, principalmente para nós que somos da área da saúde, e que o nosso juramento é para contribuir com a saúde das pessoas, e aí a gente vai se envolver com alto rendimento, e às vezes a coisa, não vou falar que é o contrário, mas eu resumiria a participação do psicólogo do esporte no alto rendimento, uma boa parte como uma redução de danos, porque ele já tá, o atleta já está num lugar extremamente agressivo, ao mesmo tempo que a gente está ali alimentando, tipo, aquela mente, cuidando para aquela saúde mental se manter e a pessoa aproveitar aquela movimentação, aquela agitação toda como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal também. Então, assim, não é porque eu sou psicólogo e estou falando para psicólogos e futuros psicólogos, mas eu não consigo não nos ver como sendo um pilar extremamente importante na vida dessas pessoas. Se elas querem competir, se elas querem se colocar num lugar de desgaste físico e mental, tudo bem, cada um faz o que quiser da vida. Então, se tem gente para fazer isso, é ainda mais importante que tenha gente do outro lado para cuidar dessas pessoas. E aí, cabe a nós fazer isso da melhor forma possível, tá? Então, só fechando sobre essa parte de formação, para quem está aí no começo, no meio da faculdade, os cursos de capacitação e extensão e etc. são muito legais para vocês terem contato, de novo, independente de vocês quererem ir para a psicologia do esporte ou não, acho que vale muito a pena, pelo menos para conhecer e para aprender alguma coisa e trazer para a jornada de formação profissional de vocês, tá? Só um segundinho aqui. Bom, o computador estava ficando sem espaço, eu pausei aqui só para liberar mais um pouquinho. Mas vamos lá, três. Quais as principais ações do psicólogo do esporte? Gente,
Aqui eu vou tentar resumir, né? Porque também é coisa pra caramba, mas para contribuir, vamos lá. Nós somos psicólogos, como eu falei, é uma área híbrida, então nós temos um papel institucional, nós temos um papel clínico e nós temos uma responsabilidade social muito grande. Por exemplo, nós vamos trabalhar com atletas menores de idade. Super, extremamente importante nós termos um programa ou um espaço dedicado aos pais desses atletas, porque muitas vezes as crianças podem estar lá porque elas não querem estar lá, mas é o sonho da vida do pai que a criança seja jogador de futebol. E eu estou citando esse exemplo porque cara, antes de eu ser psicólogo do esporte, eu achava que isso era comum. Depois que eu fui parar do esporte, eu descobri que parece que todo pai quer ser jogador de futebol, né? Jogando bem pro alto, assim, é muita gente mesmo. E isso é muito agressivo para a parte de gestão emocional do atleta. Hoje, aqui na Cord, né? Tipo, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela também, que é a minha equipe de psicologia para performance, né? Não só do esporte. A gente tem atletas de times de base de clubes grandes, tipo, clube grande mesmo, tipo Botafogo, Palmeiras, etc. E que, assim, as crianças estão lá porque, obviamente, jogam bem, senão elas não teriam chegado até lá. Mas a maior parte, quando você vai conversar com a criança, é porque, assim, os medos e a ansiedade dela em relação a desagradar os pais que querem que ela seja jogador de futebol. E aí a gente tem que ver até que ponto que esse mecanismo, né, tipo, a parte fisiológica vai aguentar, porque o psicológico uma hora começa a bater ali na cabeça e não é muito legal. Mas nós temos o papel ali, principalmente, né, se a gente for falar de esporte competitivo e de performance, a nossa função é treinar, desenvolver e capacitar as pessoas em suas faculdades cognitivas. Então, nós vamos fazer treino de memória, atenção, foco, tempo de reação. E aí a gente vai entrar na parte bem técnica mesmo, que, por exemplo, são exercícios de visualização, parecidos com o que a Gestalt faz com a técnica da cadeira vazia, muito parecido com o que o pessoal da TCC faz em relação a técnicas de respiração. E, bom, é um treinamento cognitivo no geral. Para vocês terem uma ideia, a gente usa, pelo menos na Cord, né, a gente usa muito os processos de gamificação. Então, a gente vai jogar jogo da memória, a gente vai. Tem muitos aplicativos que medem tempo de reação e a gente faz treinamentos em cima disso. Nós trabalhamos muito com tecnologia, então a gente tem o neurofeedback, que é os eletrodos, né, que a gente põe na cabeça do atleta, e tem o biofeedback também, que é no dedo e às vezes no punho ou no coração, né, que vai trabalhar em relação à frequência cardíaca. Então, assim, é uma área que ela gera dados. E como eu falei, como nós somos uma área que dialoga com profissionais de outras áreas, não ficamos muito. Os nossos laudos não são muito subjetivos. Obviamente, a gente vai falar de emoções, sentimentos, dentro dos princípios éticos, né? Porque a gente não pode falar tudo que o atleta fala. Então, a gente está exatamente sobre o mesmo código de ética do psicólogo. Então, tem coisas que se fala dentro ali do consultório, etc., que não vai sair. Eticamente não deve sair. Na corda ninguém nunca vai. Nem entre a gente gente troca ideia tão abertamente assim, se não seguindo o código de ética. Então, quando a gente faz supervisão com os nossos psicólogos, tem uma troca de ideia de uma forma ética, porque é uma supervisão, não é uma fofoca. Já ouvimos casos de jogadores, né, que hoje são atletas da CORD, que eles não querem falar com os psicólogos do clube porque acreditam que o psicólogo vai falar para o técnico que vai fazer não sei o quê, e não duvido, sendo sincero, eu não duvido. Alto rendimento é um ambiente extremamente político, não muito diferente do mundo corporativo, e a gente também trabalha com profissionais do mundo corporativo, porque a psicologia do esporte vai se encarregar do desenvolvimento da inteligência emocional, das capacidades de gestão emocional, do autoconhecimento. Então, a nossa área, né, ela dialoga muito com o mundo corporativo, com concurseiros, com o pessoal que vai fazer Enem, com pessoas que trabalham com, por exemplo, resgate, policiais, militares, enfim, tudo onde tem necessidade de performance, a psicologia do esporte encaixa. Dentro da nossa equipe, para vocês terem uma ideia, eu atendo muito menos atletas e eu trabalho muito mais com profissionais do mundo corporativo. Então, só para vocês verem como é que nós somos, por isso que eu prefiro dizer que a Cord ela trabalha com psicologia para a performance do que a psicologia do esporte propriamente dita, tá? Vamos lá, 4. Quais os principais desafios da psicologia do esporte? Eu acho que na nossa cultura é se fazer presente e tem muita questão do preconceito. Tem muito, 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 muito. E tem umas coisas que são chocantes, né? A gente tem uns casos de racismo aí, né? E aí, quando você vai levar essa discussão assim para a grande massa,
Vai ter aquele pessoal que vai dizer, tipo, na minha época também tinha isso e hoje é cheio de mimimi, não pode. Então, assim, a gente vai trabalhar com umas questões, cara, que são muito complicadas porque tem muita resistência das pessoas para quando a gente vai fazer um papel mais educativo, inclusivo, e o esporte, ele é muito. Eu não queria usar a palavra exatamente conservador, para não dizer que tudo que é conservador, tipo, é ruim, porque não é, né? No caso, o esporte, ele se mantém muito por causa da disciplina, por causa da questão conservadora, mas vamos dizer que alguns hábitos antigos, né? Algumas coisas que na época não foram revistas, não tinha a sensibilidade da gente pensar sobre o que que dá, o que que não dá, o lugar das pessoas, etc. Como se tivesse, né? Mas o lugar das pessoas é onde elas querem estar e beleza. Mas hoje é bastante complicado, assim, ainda tem o esporte tem muito isso. Sinto ao longo desses quase 10 anos atuando na área que tem diminuído bastante. Então, assim, a mídia, obviamente, tem um papel fundamental nisso, mas, por exemplo, se a gente for para o futebol, e eu cito muito o futebol como exemplo, mas eu cara, não tenho familiaridade com o esporte, tá? Inclusive, assim, chutar a bola pra mim é difícil pra caramba. Eu realmente não me dou bem nem jogando, e até pra entender as regras eu tenho um pouco de dificuldade, confesso. Então, meus esportes são outros. Mas é muito fácil de dar exemplo, porque aparece muito na nossa mídia, na nossa cultura, fala muito de futebol. Mas tem uma influência gigantesca do futebol europeu, né? Nossos jogadores brasileiros vão para a Europa, questão de oportunidade, etc. E lá a gente tem cenários, né, de racismo, de homofobia, etc. E que isso acaba resvalando aqui também de uma forma ou de outra. E aí, se não tivessem pessoas, tipo, lutando, provavelmente o cenário, provavelmente não, né? Com certeza o cenário hoje seria muito pior. Então, eu acredito que hoje a dificuldade da psicologia do esporte de se instalar no Brasil é uma questão de preconceito mesmo, naquela clássica que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, de que psicologia é coisa de maluco. E também tem essa questão do não sei para quem que o meu psicólogo está falando as coisas, e aí a gente pode fazer a campanha educacional que for, que se a pessoa botou isso na cabeça, ela não vai tirar. Então é bastante difícil, mas vejo que as pessoas estão cada vez mais entendendo que o esporte é muito mental, né? A gente não consegue fazer nada na vida se, vamos dizer, né, se a cabeça não permitir. Acho que não precisa nem ir muito longe para citar um exemplo. Se vocês acordarem num dia mais deprimidos, mais baixos ou extremamente ansiosos para uma prova ou para ir para a faculdade, vocês não vão render tão bem como se vocês estivessem de bom humor. Isso em qualquer área. E em questão de esporte competitivo, não tem como a gente pensar muito longe disso. E o esporte competitivo ele vai entrar, principalmente com criança, né? Ele tem um tom um pouco mais agressivo, né? Tipo ali quase cruel, que, bom, você pode ter 8, 9 anos. Se você está jogando em rendimento, assim, né? Se a ideia é levar aquele talento a ponto de chegar a um alto rendimento, bom, você vai treinar com febre, se estiver passando mal, você vai jogar do mesmo jeito, senão você é cortado e descartado e vai ser trocado por outra pessoa. O esporte de alto rendimento, ele é assim. Não tem a parte, tipo, a romantização, né? A glória que a gente vê na televisão, dos jogadores ganhando muito dinheiro, dos lutadores tendo vidão e esbanjando, né? E aí acaba se tornando. É uma influência, né, para muitos jovens na nossa cultura também, que acho que a maior parte, né, dos nossos atletas de alto rendimento não são pessoas que nasceram num lugar financeiramente e emocionalmente estável. Nós temos grandes ídolos, né? Tipo, grandes atletas que vieram de realidades que acredito que para muitos de vocês seja inimaginável, mas é muito difícil, né? A gente está falando de uma população aí de milhões de brasileiros e que 80% ou 85%, né? Uma estatística bem alta, ganham um salário mínimo. Então, assim, é diferente. E aí, como é que você incentiva o esporte de alto rendimento que demanda é, demanda equipamento, demanda serviços, demanda tempo. Isso tudo é muito caro, por isso que, de novo, né, a gente vê a influência dos norte-americanos aí que, bom, vem cá, estuda na minha faculdade de graça desde que você compita sobre o meu nome. Então você dá todas as condições daquela pessoa para ela competir. Aqui não é uma realidade muito comum, existe, mas é pouquíssimo em relação à comparação com eles, né?
E aí a gente vai entrar muitas vezes na área da psicologia do esporte, não só para o alto rendimento, mas a gente vai falar sobre a psicologia social do esporte e sobre a influência que o esporte causa na vida das outras pessoas. A gente vai tocar nessa parte também, né? Não tem como, né, um psicólogo dar conta disso tudo. Mas, assim, tem vamos dizer assim, né, as pequenas especializações dentro da psicologia do esporte. Por exemplo, eu falei para vocês, eu gosto muito da parte que vai trabalhar com o pessoal do mundo corporativo. Me atrai. E eles são muito semelhantes ao esporte, porque vamos pensar assim, você tem um time de vôlei e um time de um departamento de RH. Semelhanças, todas. Diferença só o cenário. Semelhança é que cada um tem uma função, cada um tem que saber as regras do jogo e de preferência que todo mundo caminhe em direção ao mesmo objetivo. E na maioria das vezes eles são liderados por uma pessoa, que aí no caso é o técnico. Na ausência dele, temos o mais alto da hierarquia ali, né? Então tem essa influência. O esporte de alto rendimento ele é hierarquizado, né? Ele funciona nessa ordem. Então, tem uma influência grande militar no esporte também, principalmente no Brasil, né? Até a gente teve ali a Universidade do Brasil, né? Que é a UFRJ, se vocês passarem ali na URCA, né? Tá escrito Faculdade do Brasil, né? E ali era onde os oficiais do Exército eram formados antes da Academia Militar de Agulhas Negras. E era a Faculdade de Educação Física. Então, assim, o nosso esporte hoje, ele também tá deixando de ser, né? O quadro de matérias das faculdades de educação física eram muito focados no esporte, né? Você ia lá para jogar bola, para correr. As provas eram em relação ao seu rendimento esportivo. Hoje não mais, né? Hoje eu fiz educação física também, depois, já comecei na pandemia, né? Então tem pouco tempo. E eu quebrei a cara, porque assim, na minha cabeça eu ia lá para jogar bola e aí, assim, cara, uma faculdade de medicina, biomecânica, cinesiologia, bioquímica, você entende o ser humano. Cara, é muito incrível, tipo, muito, muito, muito legal. Porque eu sempre gostei de estudar a parte de anatomia e bioquímica, então assim, e mesmo assim foi puxado pra caramba. Então eu acredito que a próxima leva de profissionais de educação física, principalmente do pessoal que estava na minha turma, ela vai ser muito legal, porque nós vamos ter agentes de saúde, sabe? Pessoas que vão estar atuando ali com prevenção, risco de lesão e etc. E isso tudo vai ser muito legal. Vamos lá, quinta pergunta. Como o psicólogo do esporte ajuda a regular os focos de atenção e de concentração do atleta? Então, aqui a gente vai trabalhar em cima de tecnologia, como eu falei, né? Você tem os aparelhos de neurofeedback, eletrocardiograma e eletroencefalograma, que vão dar dados estatísticos para a gente sobre como é que está a capacidade de foco, atenção e concentração daquele atleta. E a partir desses dados a gente consegue intervir elaborando um programa de treinamento mental mesmo. Então, por exemplo, pessoal de tiro, por exemplo, nós vamos simular a pista ou nós vamos atender essa pessoa no local onde o esporte acontece. Não é incomum a gente atender os atletas no lugar onde o esporte acontece, porque é lá que a coisa tem que acontecer. E até como a educação física vai trabalhar também, né? Quanto mais próximo da realidade da competição, mais estímulos a gente tem para treinar aquela pessoa. E mentalmente é a mesma coisa. Então eu já fui para pista de tiro, já fui, fiquei sentado na piscina. Hoje eu fico muito lá, tipo, no tatame com o pessoal também. Hoje eu trabalho muito com o pessoal do CrossFit, visito os box. Às vezes, entre um round e outro ali do CrossFit, eu boto o aparelho na pessoa e meço como é que tá ali a capacidade dela de gestão emocional, e a gente consegue fazer isso através de algumas equações aí, pegando pela ressonância cardiorrespiratória. Então é muito legal. E como eu falei, a gente vai usar jogos que vai parecer besteira, mas não deixa de ser uma forma de você estimular o cérebro. Eu sou muito defensor de que videogame, tipo, pode ajudar, e aí tudo tem seus limites, obviamente, e tudo tem que ter um objetivo e um fundamento, senão vai ser só jogar pra cima e os resultados vão ser tão aleatórios quanto a sua intervenção. Mas fazendo por onde, instruindo a pessoa e carregando, a gente consegue, nossa, fazer muita, muita coisa legal mesmo. E como lidar com o preconceito com a profissão de psicólogo? Cara, estudando muito. E aí é uma crítica pessoal minha também, né? Porque, assim, uma vez eu tava dando, tipo, mal. Eu dou a matéria de psicologia do esporte na faculdade que eu estudei, né? E aí, uma vez, um aluno, acho que ele já devia estar um pouco infeliz com o mercado de psicologia, porque era uma turma de fim de curso também. E aí ele me perguntou: como é que você espera
acho que não lembro exatamente se era fazer dinheiro ou, tipo, ficar na profissão, sendo que o Rio de Janeiro, acho que é o segundo ou terceiro estado com o maior número de psicólogos, então é uma baita de uma concorrência. Aí eu falei, primeiro que assim, nós não temos concorrente, até porque assim, eu falo isso para os meus atletas e para os meus pacientes da clínica. Você pode marcar a hora com o melhor psicólogo do mundo, mas se você não sentir que não é aquilo ali que você estava precisando, se você não foi muito com a técnica, não vai ser muito legal. Por exemplo, a TCC ela é muito padronizada, mas a forma que o psicólogo dirige a TCC vai ser muito diferente uma da outra, muito diferente. Então tem gente que vai ficar ali 100% TCC, se duvidar vai botar análise de comportamento, vai ficar muito ali no cientificado. Pô, vai ter gente que vai dar uma puxada ali para abordagem centrada na pessoa, vai falar de fenomenologia, ou vai trazer uma discussão mais filosófica ali no atendimento de TCC ou de neuropsicologia. Então, assim, nós trabalhamos com subjetividade humana. Então, eu acredito que a gente tenha que correr muito atrás de mostrar confiança e principalmente que a gente entende do assunto. Tem gente que vai para clínica para conversar e desabafar do lado do paciente ou do cliente, como vocês queiram chamar, tudo bem. Mas nós não. A gente está num lugar em que estamos ocupando uma cadeira de responsáveis por saúde. Nós somos, né, nós intermediamos o encontro da pessoa com a ciência e não com aquilo que a gente acha que é legal e com as nossas crenças pessoais. Isso é muito importante. Então, respeitar o outro é o mais básico do básico do básico para a gente ser respeitado. Então, independente de psicólogo do esporte, clínico, organizacional e etc., se você tem que lutar contra o preconceito ou se você precisa se mostrar respeitado, começa respeitando os outros, e aí se vir ataques ou etc., responde na classe, na elegância, você não precisa descer o nível e bater de frente com a pessoa, tem que se impor, né? Eu acredito que você tem que ser assertivo e ter muito cuidado. E aí, assim, eu sempre penso muito nessa pergunta que esse aluno fez, não só porque nós não somos concorrentes, né? Nós somos todos colegas e isso eu acho que deveria ser mais respeitado mesmo. Entre os psicólogos deveria ter mais respeito, assim. Eu acho que rola uma disputa de quem atende mais e aí quem consegue cobrar menos e isso desvaloriza, sabe? E aí esse assunto até de valor de sessão é um assunto super importante também, mas a gente deixa para uma outra hora. Mas é muito importante. Então, assim, acho que a luta do preconceito começa com a gente mostrando o quanto que nós somos capazes e quão sério nós somos. Que a partir do momento que uma pessoa, que assim, não vivemos numa sociedade que é cultural falar sobre emoções e sentimentos, ainda, né? De um ponto de vista otimista meu. Então, para a pessoa ter coragem de sair de casa para fazer terapia, e principalmente para falar para o outro que está fazendo terapia, ou acompanhamento psicológico, ou psicologia do esporte, exige coragem, né? Como a Brené Brown vai dizer, né? A coragem de mostrar a nossa vulnerabilidade muito alta para a nossa sociedade. E aí, se essa pessoa entrou no consultório com alguém que vai ter ali vai dirigir a sessão de uma forma muito, ou faltando algum tipo de ética, ou vai ficar dando, tipo, dica, ou orientação a gente dá, né? É mais dica, o que que ela acha que deve ser em questões relacionadas ou a pessoal ou religiosas. Cara, essa única pessoa que já fez o esforço de sair de casa vai pegar essa informação e vai falar que todos os psicólogos são iguais. Então, tem um questionamento que uma estagiária aqui da Cord trouxe, que eu achei super legal, que ela falou, né, a gente tem que, não sei de onde que ela tirou essa informação, foi de algum lugar que ela viu na internet aí, mas eu achei sensacional, que a gente tem que estudar psicologia igual o ortopedista estuda para operar o teu joelho. Então, assim, você quer ser consultado pelo ortopedista que, tipo, estuda para a cirurgia, né, que tem experiência com aquilo ali e que é dedicado àquilo ali, ou com um cara que, tipo assim, legal, vou operar joelho. Então, assim, nós psicólogos, como trabalhamos com palavra, com emoção e sentimento, nós temos um impacto gigantesco na vida de outras pessoas. Então, assim, pode ser de várias dimensões, né? Naquela questão, você que é psicólogo, fala sobre isso aqui. Então as pessoas já deve acontecer com vocês, né? Tipo assim, você não faz psicologia? Então desenvolva essa ideia aqui. Por mais que a gente não tenha resposta para tudo, e é bom que não tenha, né? Porque assim, a partir do momento que a pessoa tem resposta para tudo, a gente fica um pouco preocupado, né? Pode ser que tenha alguma coisa ali, enfim. Mas nós temos que estar
alinhados com o nosso dever ético, né? Não vamos agir pela imoralidade, não vamos dar opinião pessoal, de religiosa, e etc. E se nós nos unirmos e fizermos um negócio legal, a coisa vai caminhar para frente. Tem um psicólogo do esporte que eu acompanho durante muito tempo, consumo o conteúdo dele, acho mó legal. E ele fala muito sobre isso também, né? Tipo, os psicólogos do esporte não são muito unidos. E nós somos muito poucos. Então seria legal se fosse unidos. Só que até a pessoa que planta essa ideia, ele também, tipo, quando eu vou trocar uma ideia ou outra, dá pra ver que ele fica meio na defensiva, como se eu estivesse tentando roubar uma ideia dele, sabe? E e é meio estranho. Acho que o pessoal tinha que relaxar um pouquinho mais e se juntar para contribuir mais. Eu acho que esse seria uma boa forma, né? Então, se for para lutar contra o preconceito, vamos começar do micro, que é com nós mesmos, né? A forma que a gente respeita, tipo, a nossa profissão e a forma que a gente lida com ela no dia a dia. Depois com os nossos colegas de profissão e aí depois para o mundo todo. E assim, de pouquinho em pouquinho a gente consegue caminhar, tá? 7. Quais temas que eu mais trabalho? De novo, né? Eu vou trabalhar muito com o pessoal do mundo corporativo, mercado financeiro bastante. E aqui é muito legal porque assim, trabalhar inteligência, inteligência e acaba falando de gestão emocional também, né? Eu gosto muito de trabalhar com exercícios de mindfulness, né, que são os de atenção plena. São exercícios meditativos que a pessoa consegue fazer ainda em movimento, fazendo alguma atividade. Então, eu acho que isso é muito legal. E eu acho que é bacana porque a gente auxilia as pessoas a conectarem com uma parte que muitas perderam por causa da velocidade dos meios de comunicação que a gente tem hoje. Então, parece que hoje é tudo tão rápido, tão dinâmico, e os relacionamentos passaram a se tornar tão líquidos, não todos, porém muitos, que a gente acaba desconectando com a nossa própria humanidade. E eu gosto muito de trabalhar com, por exemplo, voltando para a parte do esporte, eu gosto muito de trabalhar com transição de carreira, que é aquele momento que o atleta se aposentou. E aí pode parecer um pouco estranho, né? Mas uma coisa que eu acho, o desafio que eu acho interessante é principalmente trabalhar com a aposentadoria forçada, né? Que são aqueles atletas que se lesionaram e que porventura não podem voltar a competir, a fazer a única coisa que eles sabem fazer a vida inteira. Então, olha o tamanho do drama que é. E aí a gente vai falar sobre atletas que podem estar em é, altíssimos níveis, né? Podemos dizer assim, de transtornos depressivos, tem ansiedade, etc. Então, assim, como eu falei, né, a psicologia do esporte é uma área híbrida, então você não tem que só estudar a psicologia do esporte, você tem que entender, eu diria que um pouco de tudo. Então, assim, psicofarmacologia. Ah, não é só para o pessoal que vai para a saúde mental, porque nós trabalhamos com saúde mental. Todo mundo interessante entender psicofarmacologia. Pra vocês entenderem quais são os efeitos das medicações no comportamento, na capacidade cognitiva e afins, né? E aí, até fazendo um parênteses sobre o que eu falei, né? Não somos uma área clínica. Parece que falamos muito de TCC por causa dos exercícios e etc., mas como eu falei, a psicologia do esporte ela tem uma influência norte-americana muito grande e a TCC é a abordagem dominante popular nos Estados Unidos. Então, uma coisa vai ter muita influência da outra. Mas eu sou da fenomenologia existencial ou da centrada na pessoa. Vou ter dificuldades de entrar na psicologia do esporte? Não, porque não é uma área clínica, tá? Então, assim, você até pode ter a sua influência de escolha de abordagem, mas como você não é clínico, talvez não faça uma diferença tão grande, assim, a psicologia do esporte só por ela é muito pautada nas técnicas de aprimoramento e desenvolvimento de faculdades cognitivas. Então, você não precisa trabalhar com a pessoa, tipo, questões fenomenológicas ou existenciais, tal. O que eu acho legal é você trazer esse conhecimento para a sua escuta clínica, porque em esporte, principalmente de alto rendimento, que sustentam as pessoas para aguentar pressão psicológica e tantas lesões e etc., está muito relacionado à motivação. E aí, a motivação está relacionada a propósitos. E todos os dias as pessoas levantam da cama com alguma ambição, com alguma motivação. E aí, se você tem esse conhecimento, isso vai te ajudar muito. Mas na prática da psicologia do esporte mesmo, possa ser que você desenvolva uma coisa diferente, que pode ser bem legal, mas ainda assim não é a parte técnica da psicologia do esporte. Então, toda a contribuição é super válida, não, nunca vi nada que chega a atrapalhar, a menos que vocês saiam do campo da psicologia do esporte. E aqui tem uma outra informação legal, que inclusive aconteceu comigo na minha época de estágio do Fluminense, né? Eu atendi um atleta e aí eu fui levar para supervisão o caso.
E aí a supervisora falou, né? Tipo, eu acho que a gente pode encaminhar ele para um psicólogo clínico. Aí eu, tipo assim, caraca, né? Será que eu entrei na sala errada? Eu falei, não, é aqui que é psicologia mesmo. Não entendi, por quê? A partir do momento que a gente recebe um atleta ou uma pessoa ali em busca de desenvolvimento, de performance, etc., nós vamos trabalhar de fato a parte da saúde mental, porque é aquilo, né? Performance, ela só acontece quando você tem um equilíbrio ali minimamente eficiente do básico, né? Lembra da pirâmide de Maslow? Quem não conhece, procura, porque isso aí é extremamente importante para a gente que vai trabalhar com saúde e performance. Então, nesse caso, eu fazia a preparação psicológica dele, o atendimento dele era bem técnico de psicologia do esporte. Então, era visualização, os atendimentos às vezes eram na mesa, enquanto ele estava sacando, a gente estava trabalhando, estava fazendo várias anotações ali, estava fazendo estatística de acerto, de erro, o que que significa. Ah, o tempo de jogo. Inclusive, tinha até a parte, pra vocês terem ideia, de psicologia ambiental, né? Para quem não conhece, a psicologia ambiental, ela estuda a relação recíproca entre ambiente e pessoa. Esse atleta não gostava muito de jogar no Parque Olímpico, na Barra, porque o teto era muito alto e isso influenciava a capacidade dele. Então, até nisso, a gente tem que trabalhar. Mas acabou que o pai dele tinha uma doença complicada, e aí ele começou a se sentir meio mexido com isso. E aí é uma demanda bem específica de saúde mental. Então, assim, não cabe ao psicólogo do esporte também fazer a parte clínica. Ou é um ou é outro. Até porque os objetivos não é que eles sejam diferentes, porque, como eu falei, a gente vai trabalhar de alguma forma com a saúde mental. Só que a gente trabalha com a saúde mental com o propósito de melhoria de performance para o esporte. Então, quando a gente tem uma questão de saúde mental que está afetando de uma forma mais grave, aí não cabe mais pra gente, na nossa área de especialização. Eu sou psicólogo clínico também. Quando eu tenho um cliente que, porventura, chega para mim, apesar de ser praticante de atividade física e começa a trabalhar muito ali em cima de atividade física, se eu começar a sentir que ele está procurando ali um treinamento mental, eu indico para alguém da Cord. Ou quando eu atendo alguém na psicologia do esporte, estou vendo que tem ali uma necessidade de desenvolver, vamos dizer, um exemplo prático, questões de ansiedade muito elevadas. Uma coisa é a gente ensinar técnicas de gestão emocional ali para a pessoa usar no esporte. Outra é quando a gente está falando com uma questão de transtorno, que é bem diferente. Aí, como psicólogo do esporte, a gente tem que entender da parte de psicodiagnóstico também. Porque, por exemplo, alguns exercícios de respiração, por exemplo, se a pessoa tem um quadro de pânico ou de TAG, né, de ansiedade generalizada, o tempo de respiração tem que ser diferente, porque se essa pessoa minimamente hiperventila, que é o que vai ajudar a pessoa baixa um pouco a pressão, né? Então a ansiedade às vezes dá uma acalmada. Para alguém que tem histórico de crise de ansiedade, etc., aí o sistema nervoso central dessa pessoa, né, vai tocar o alarme, tipo assim, ó, a pressão está diminuindo, ela está hiperventilando, vai ter uma crise de ansiedade. Aí ela começa a acelerar, aí você perde tudo. Então, por isso que é importante, né? Não é porque a gente trabalha com esporte que a gente não vai entender o que o pessoal lá da saúde mental está falando, porque nós somos responsáveis pela saúde mental ali no primeiro momento dos nossos atletas. Depois a gente vê se vai mandar para psiquiatra, se vai fazer acompanhamento com psicólogo clínico, mas é importante a gente saber. Gente, eu estou tentando resumir, mas é porque é coisa pra caramba e é uma informação muito sensível e delicada e o nosso trabalho tem que ser extremamente responsável. Se ficar dúvida, pelo amor de Deus, antes de vocês me xingarem ou falar que eu tô falando besteira, me pergunta antes, tá? Agradeço. E vamos lá. Média salarial. Gente, média salarial, cara, olha, eu não sei, sinceramente, quanto que custa o salário de um de um psicólogo do esporte institucionalizado que trabalha em clube. O que eu consigo dizer para vocês é que, sim, para quem trabalha em clube, uma parte legal é que, por exemplo, futebol. O time ganhou um campeonato. Aí ele tem a premiação em dinheiro. Essa premiação em dinheiro parte e vai para a comissão técnica. E o psicólogo, ele é membro da comissão técnica. Ah, mas o CFP no código de ética fala que nós não devemos aceitar, né, tipo, remunerações e a mais que não seja o valor devido da sessão. Show. De fato, tá no código de ética, pode procurar lá. Mas nesse caso você é psicólogo institucional e você está recebendo a sua participação nos lucros, então você participa disso e acaba sendo muito legal. Agora, no meu caso, que eu sou autônomo, né? Tipo, eu trabalho na Cord, né? Eu sou o diretor técnico da Cord, então tem outras mecânicas ali. Mas, por exemplo, pros, au- com- na minha vida como autônomo, tirando a Cord, vamos dizer assim,
Eu sou influente ali na parte de esporte de combate. Então, por exemplo, eu tenho uma atleta que é atleta do UFC. Então, assim, ela me paga as sessões e quando ela ganha luta, não, quando ela vai lutar, né, pra quem não sabe, tipo o MMA profissional, você recebe uma bolsa para ir lutar. Então você já ganhou algum dinheiro. Se você voltar com uma vitória ou com bônus, você ganhou ainda mais dinheiro. Geralmente a vitória é o dobro do que você ganha normalmente. Então, melhor ainda, né? E aí, no contrato tem uma cláusula que eu fico com uma porcentagem, tipo, desse lucro. Então acaba sendo legal, porque eu recebo as sessões e aí ela indo competir eu já ganho a minha porcentagem, se ela ganhar eu ganho a porcentagem em cima do tudão. Então acaba sendo maneiro. No começo ela não tinha capacidade financeira, tipo, de fazer o acompanhamento. E aí a gente sentou, conversou, ela queria, eu vi que ela queria. E aí eu combinei com ela, beleza, eu não te cobro as sessões, mas eu vou ficar com tantos por cento da sua bolsa, concorda? Ela falou, concordo, beleza. E aí acabou que a bolsa dela foi proporcional aos atendimentos que a gente fez antes mesmo. E agora que ela tá melhor, aí a gente só, melhor de dinheiro, né? A gente manteve esse combinado. Agora, se eu fosse falar número pra vocês, é muito difícil, porque, assim, depende de muita coisa, né? A gente, no geral, até pela uma influência aí norte-americana e europeia, como eu falei, a psicologia é muito forte lá. O nosso trabalho ele se diferencia um pouquinho da psicologia clínica, porque alguns psicólogos do esporte no Brasil preferem seguir esse modelo clínico de você receber por sessão ou receber ali do mês que vai fazer ou do mês que já fez. Mas na Cord a gente trabalha muito com programas de preparação psicológica. Então, assim, a gente personaliza um programa de acordo com as necessidades da pessoa, mostra em quanto tempo vai ser feito e, tipo, ó, toma, isso tudo aqui, tipo, custa para você R$ 5.000 ao longo de 6 meses. E aí pode parcelar, tipo, em 10 vezes e a gente pode emitir nota fiscal para se a pessoa tiver plano de saúde reembolsa, e aí não deixa de ser uma forma de ser desconto para ela também, então acaba sendo muito legal. Ah, mas aí não é antiético, a gente dá começo, meio e fim? Não, não é. Tá no contrato que, né, toda a parte técnica de psicoeducação, de conhecimento e etc., vai estar inserida naquele período. Se tiver necessidade de atendimentos a mais ou extras, a gente conversa por fora, mas o programa é esse aqui, tá? Parece engessado, mas não é engessado, beleza? Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho, porque enquanto eu estava gravando, subiu a notificação aqui no cantinho que eu recebi mais uma pergunta. Voltei e fiquei extremamente animado, porque são mais três perguntas, e não foi por isso que eu fiquei animado, mas a primeira fala: como a psicologia do esporte pode contribuir para a recuperação? Peraí que eu minimizei sem querer. Contribuir para a recuperação de lesões físicas de um atleta. Cara, é igual eu falei, né? Eu me amarro em trabalhar com transição de carreira. Agora, lesão, cara, nossa, não sou psicopata nem nada do tipo, mas adoro trabalhar com um atleta lesionado, cara, muito, muito, muito. Por quê? Agora eu vou me justificar antes que vocês digam que eu sou doido. Porque o atleta lesionado, ele tem um rompimento de paradigma muito grande. Ele simplesmente foi arrancado da onde ele sabe que ele ia estar, então tem quebra de expectativa, de gera angústia e etc. Então é a oportunidade que a gente tem de pegar essa pessoa e tipo, ô, calma, segura, respira, vem. Vamos entrar com exercício de atenção plena, batata, de fato. E aí a pessoa já começa, tipo, a voltar um pouquinho para a realidade, entendeu? E só que isso às vezes é um desafio muito grande, porque, por exemplo, a gente tem um jogador de futebol que está lesionado e ele fica sem receber salário. Tudo bem que o cara tem uma gestão financeira interessante, ele até consegue se sustentar, ele está alguns meses sem, e, e aí deu no que deu, mas não é a realidade de muitos, principalmente quem está começando. Até porque, gente, não sei se vocês sabem, mas muitos jogadores profissionais, né, eles não vivem só do salário do clube, mas de patrocínio, né? Na verdade, a maior parte do que eles recebem é de patrocinador, não é do salário do clube. Então, eu queria falar que não são salários muito exorbitantes, porque geralmente os profissionais ganham tipo 15, 30, 40 mil reais. Mas é um salário, tipo, bem alto, né, em relação à média. Principalmente que a gente falou lá no começo, né, cara, mais de 80% da população brasileira recebe um salário mínimo e olha lá. E olha lá, né, porque tem muita gente que recebe ainda menos. Então, assim, eles ganham, tipo, 15, 30, 40 mil reais de salário do clube, e aí o patrocínio, etc., vai chegar, tipo, a 200 até o infinito, né? Vi de Cristiano Ronaldo aí, que é uma super exceção à regra. Neymar também, né? Mas aí a gente tem que levar em consideração que é um a cada 1 milhão, mas o que importa
é não perder o sonho e a meta ali da pessoa. Então, assim, inclusive, tem um artigo, vou procurar depois o link. Cara, antigaço, eu vi isso quando eu estava lá na formação de psicologia do esporte, lá em ciências do esporte, que foi sobre tênis. Gente, o pessoal do tênis estuda muito a psicologia do esporte. Não sei qual é a história por trás. Tem até o livro, né? O Jogo Interior de Tênis, nunca li. É um livro que divide informações, né? Olha, os leigos falam muito bem, mas o pessoal da psicologia fica meio tipo, um fala que é legal, outro fala que não é muito legal, então, na dúvida, enfim. É, que eu tava falando mesmo? Ah, da lesão. E aí o que que acontece? Tem um estudo de caso de um tenista que foi lesionado, não pôde ficar jogando, acho que ele ficou 6 meses sem pisar em quadra. Só que nesses 6 meses ele ficou fazendo muito exercício de visualização, ele ficou estudando vídeo, ficou estudando estratégia, etc. E quando ele voltou à quadra, ele estava jogando tão bem ou melhor do que antes. Pause, tá? Em termos de nível técnico, ele estava igual ou melhor. Em condicionamento físico, não. Quando a gente vai trabalhar essa visão integral que constitui o atleta, aqui na Cord a gente chama de torta da performance, né? A gente tem que avaliar condicionamento físico, que é a capacidade, né, tipo, de sustentar aquela atividade, nível tático, que é a parte estratégica, e nível técnico. Então, assim, o nível técnico a gente consegue treinar em ambiente, inclusive dentro da clínica. Tipo, aqui onde eu tô, o atleta sentado do meu lado, a gente consegue fazer ensaios, né, de visualização e atenção plena ali, experiências sensoriais. Se quiser usar tecnologia junto para melhorar, melhor ainda. Eu acho, eu sou fã de tecnologia. E, e isso ajuda ali no desenvolvimento dele da técnica, de condicionamento físico, não. Ou seja, se botar essa pessoa que está 6 meses parada para jogar, talvez ela não dure tanto tempo, porque ela não tem condicionamento físico para isso, porque ela ficou muito tempo sem o treino de condicionamento físico. Mas de nível técnico ela tá bem. Então, ou seja, não adianta nada você ser tecnicamente muito bem se você não tem um condicionamento físico proporcional a sustentar aquele gesto esportivo por algumas horas, tá? Depois. Ah, e é isso porque eu gosto tanto de trabalhar com parte de lesão física, né? É uma forma que as pessoas até elas diminuem um pouquinho a ansiedade do treinamento para elas começarem a aprender a se concentrar ainda mais nelas. Então isso é muito importante. Como a psicóloga do esporte pode ajudar a melhorar a comunicação dentro de uma equipe esportiva? Caraca, muito bom. Gente, é uma picuinha, né? Briga de ego, muitas vezes. E aí um falou não sei o quê, aí o técnico é chato, o técnico é grosso, etc. Nós podemos trabalhar como um intermediário da relação técnico-jogador e entre os jogadores também, desde que a gente não haja contra o nosso código de ética e você vai falar coisas que não são devidas. O jogador veio falar com você que eu ia falar de assédio, mas aí é outro caso que a gente vai falar depois. Meu jogador falou que o técnico é chato e tá gritando com ele, e ele acha isso chato. Cara, você vai falar isso pro técnico? Desde que o jogador concorde ou peça, você fala. Se ele quer só desabafar com você e falar que o técnico é chato, beleza. Mantém e trabalha ali a capacidade dele de gestão emocional em cima daquilo ali. Se forem questões relacionadas a crimes, né, tipo assédio, que é uma coisa que a gente vê muito também, etc., nós notificamos o atleta que será escalado, mas, obviamente, que o nome dele vai ser ocultado de qualquer tipo de denúncia e etc. Então, assim como na clínica a gente aciona autoridades quando impõe o risco à própria vida do paciente ou ele vai botar risco de outras pessoas em risco, a gente avisa a autoridade, no esporte a gente faz a mesma coisa em casos de crime, tá? Qual a importância da preparação mental para atletas antes de competições importantes? Fundamental. Não tem como o atleta competir, principalmente em alto nível, ele nem chega lá, se ele não tiver uma capacidade mental muito grande. Como eu falei, na nossa realidade brasileira, muitos não têm acesso à psicologia do esporte, mas aprendem uma coisa ou outra, e aí, através de um filtro, né, assim, vamos dizer, o filtro da sobrevivência do esporte, os mais resistentes, fortes mentalmente, chegam lá, mas muitas vezes esse forte ele não é flexível, ele é blindado. E aí isso depois é um problema, né? Tem muita gente que chega nessa questão de que, pô, eu quero. Ah, por que que você veio procurar psicologia do esporte? Ah, eu quero blindar a minha mente. Beleza. Beleza não, porque a gente não trabalha com isso. Mas é o popular esse negócio de que o forte mental é aquela pessoa que não se abala emocionalmente. Sendo que, na verdade,
A força mental, ela vem da capacidade de adaptação e de flexibilidade. Então, é saber dar nome às emoções, é saber lidar. Aquele negócio, tipo assim, o esporte mais antigo, ele tem muito isso, né? Tipo, pô, cala a boca e engole o choro. Pronto. Aí o atleta fica sério, ele volta focado, vai e ganha o jogo. Pode ser que sim, pode ser que não. No longo prazo vai dar ruim. No longo prazo pode ser que dê ruim, porque não é uma ciência exata e cada um é cada um ali, né? A gente não sabe o que que acontece fora da quadra e do treino. Então, é essencial, não tem como, a gente precisa entender. E aí isso aqui me faz lembrar de uma pergunta que me fizeram numa aula, que é: ah, não sou atleta, não compito, sou sedentário. Posso ser psicólogo do esporte? Pode. Você não precisa ter sido atleta. Eu escolhi ser, né? Tipo, inclusive a minha escolha, nem pela psicologia do esporte, mas pela psicologia foi porque eu fui atleta. E eu queria entender o que que é essa força invisível que existe, que ninguém nunca me falou, e que fazia o mais bem preparado da academia perder, e o cara que foi competir só para ver como é que é se dá bem. Então, tinha algum mistério que ninguém me falava. E aí eu descobri que isso ia ser campo de estudo dos psicólogos. Então, enquanto a minha turma de ensino médio achava que eu ia fazer educação física, na verdade eu estava tipo alimentando ali um desejo enorme de fazer por psicologia. E até hoje. Então por isso que eu falei, cara, eu sou meio nerd da área, cara. Eu estou estudando o tempo inteiro e assim, como eu falei para vocês naquela parte do preconceito, né? Se vocês querem contribuir para que a psicologia, né, perca esse preconceito, estudem muito, levem um negócio extremamente a sério. A gente não escolhe fazer psicologia porque a gente gosta de conversar com pessoas ou de escutar fofoca, piada e etc. A gente escolhe fazer psicologia porque a gente entende que o negócio aqui é sério e a gente quer ajudar as pessoas a descobrirem, seja a melhor versão delas, seja ter mais qualidade de vida e etc. E, sinceramente, eu acho que a gente entrou numa era em que cada vez mais nossa profissão vai ser, pô, valorizada. As coisas estão acontecendo muito rápido, o desenvolvimento tecnológico está cada vez mais acelerado e isso rompe ali com a barreira de saúde mental de muita gente. E aí vão entrar as teorias da conspiração, de que inteligência artificial é aquilo, e aí não sei o que, vou fazer terapia com o chat GPT porque ele responde bonito, não sei o que. Relacionamentos, né, ficando cada vez menos pessoais, perdendo o calor humano e ficando cada vez mais virtuais. Não é errado, é uma forma diferente, que fique claro. Eu sou super a favor de inovações e que venha novo mesmo. Acho que a tecnologia está aqui para agregar e auxiliar e não tirar espaços, né? Muita coisa vai mudar, obviamente, por causa da tecnologia, mas sempre mudou, então não vai ser agora que o chat GPT vai tirar emprego das pessoas, só vai ser uma realidade diferente. E a gente tem que aprender a se adaptar. Então, gente, pelo amor de Deus, troquem uma ideia, né? Qualquer dúvida, me manda mensagem, tá? E é isso. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de psicologia do esporte, visitem a Acorde, tá? Tem alguma coisinha no Instagram, mas tem o site. E aí lá dentro tem 1.500 vídeos, cursos de vários profissionais falando sobre a psicologia, não só no âmbito da performance, mas vamos falar de saúde mental, questões importantes sobre assédio, uso de drogas, enfim. A Acorde, ela virou um lugar, ela é um protesto, né, vamos dizer assim, onde a gente está trazendo a parte da psicologia com fundamento, com responsabilidade ética e científica, porque, né, pra vocês terem uma ideia, né, na história dela, gente, pô, por que que a gente vai fazer acorde? Ah, porque se vocês forem procurar quem é a galera que está trabalhando com preparação psicológica, treinamento mental no nosso mercado brasileiro, cara, tem gente, não lembro quantos, também não vou citar nomes, mas a maioria que a gente viu que é muito impactante, porque tem muitos seguidores ou que é visto como referência na área, não são psicólogos. Ah, beleza, tem que fazer faculdade para trabalhar nessa área? Cara, tem que, porque você está trabalhando em saúde mental e a nossa lei diz que para você trabalhar, tipo, com psicologia, você tem que ser psicólogo. Fato. Ah, mas na internet hoje você consegue achar 1.500 informações. Cara, hoje na internet, no Google, no YouTube, você faz a faculdade do que você quiser. E às vezes você consegue sair com muito mais conhecimento do que alguém que fez faculdade naquele assunto. Mas é perigoso. Como eu falei, nós trabalhamos com palavras, a gente trabalha com
a parte subjetiva do ser humano, independente de eu usar tecnologia, gráfico, número, um monte de coisa, eu estou tocando, né, uma existência ali, um outro ser humano, uma particularidade, e que por mais que a gente troque ideia, né, a gente trabalhe com a palavra, a gente não sabe de fato o que está acontecendo com aquela pessoa e talvez nem ela saiba também. Então a nossa palavra tem total capacidade de influenciar até drasticamente negativamente a vida de outra pessoa. Então a gente falou, cara, vamos fundar a Cord, porque se nós queremos elevar o nível do esporte brasileiro e contribuir para o esporte como promoção de saúde, não só para a competição, mas para a saúde mesmo, até porque nós somos uma das populações mais sedentárias do mundo, e isso é perigosíssimo para o sistema público, inclusive, né? Porque a gente lota o hospital por causa de sedentarismo e coisas relacionadas, as consequências de um estilo de vida sedentário e não saudável. Vamos trazer informação, né, pautada em ética, pautada em ciência, porque a galera que é celebridade no assunto não está fazendo isso. A gente comprou curso, né, de algumas pessoas que são que se vendem como treinadores mentais para fazer uma pesquisa de mercado antes de fundar a Cord. E, cara, nossa, tem umas coisas que a gente botou a mão na testa e falou, meu Deus. Aí tem uns eventos ao vivo, às vezes no YouTube, que a gente fica vendo o chat das pessoas, a galera, maravilhoso, incrível, nossa, mudou a minha vida como pai de atleta. E aí a pessoa que tá falando umas paradas que a gente fica tipo assim, caraca, isso é muito perigoso, vai dar ruim, não sei o quê. Então, bom, a nossa ideia da Accord é justamente promover um espaço saudável e de troca de informação. Então é aquilo, né? Nós somos eternos alunos, a gente nunca vai parar de estudar. Não é porque eu gravei um vídeo falando sobre tal coisa que se alguém falar que é outra, a gente não vai parar para analisar, ver o que de fato a ciência diz sobre aquilo ali, qualquer coisa, a gente corrige e produz. Mas bom, gente, é isso, já deu quase uma hora aí, nem sei como é que vocês vão fazer para assistir isso, na verdade, se vai dividir ou se vai acelerar. Mas ao mesmo tempo que eu falei, né, que é um assunto super delicado, super importante para mim, né? Eu não quis resumir muito as respostas, porque eu acho que pode ser perigoso, e ainda assim, falando um pouco, ainda pode dar margem para interpretação. Então, de novo, né? Qualquer coisa, mandem mensagem, troquem uma ideia. E aí, tô aqui pra gente aprender junto. Valeu? Abraço para vocês e boa jornada no caminho para se tornarem psicólogos. Tchau, tchau.